Hoje será o capítulo 8º, que é a lei do progresso, e o capítulo 9º é a lei da igualdade. As perguntas 776 a 824, das folhas 244 a 258 do Livro dos Espíritos. Nós já estamos quase terminando, né? Foram aulas muito gostosas, muito produtivas. Quem quiser, né, as aulas são sempre gravadas no YouTube, quem quiser pode pegar a sequência inteira, que a gente pode mandar o link para quem se interessar, né? Então, para a gente começar, a gente está estudando as leis naturais, né? Ou seja, as leis de Deus. E a gente tem que fazer uma ressalva que a diferença entre o que é um estado natural e uma lei natural. Então, o estado natural de um homem é a sua infância, né? O estado natural é a infância da humanidade, sua condição primitiva, mas deve libertar-se pelo progresso e pela civilização. Então, o estado natural, a gente às vezes pensa assim, nossa, mas então a gente vai voltar tudo ao mais simples, à era da pedra lascada, porque ali tem mais liberdade, menos preocupações, mas não tem o progresso. E a lei natural, ela prega o progresso, ela traz o progresso, né? Então, a lei natural rege a humanidade inteira, e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. A gente já viu uma série de leis naturais até agora, lei do trabalho, né? Agora a gente vai ver a lei do progresso, todas leis, normas eternas, o universo inteiro, pelo menos a Terra, obedece, que a gente possa ver, obedece essas leis. Pode passar, Rafinha. Passou aí, Darinha? Passou. Eu agora já acostumei que ele demora um pouquinho. Ah, beleza. Um delayzinho, né? Então, olha, tornando a repetir, se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat, né? Ou me interrompe, não tem problema nenhum, a gente procura responder na hora, se a gente souber, qualquer dúvida que tenha. Então, vamos falar sobre a questão 779. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Resposta dos espíritos. O homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros. Então, o progresso, ele se faz lentamente, mas constantemente, e nem todos avançam, entendem aquelas leis de forma rápida, ou entendem com precisão o que é preciso fazer, né, para seguir essas leis. E dessa forma, a gente tem diversos níveis de espíritos convivendo juntos, né, de espíritos, almas encarnadas convivendo juntos. Pergunta 780.
O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta: é sua consequência. Todavia, não o segue sempre e imediatamente. Então, isso é o que geralmente a gente vê e a gente às vezes até se espanta. Por exemplo, a nossa sociedade, a humanidade aqui agora presente, está num nível tecnológico bem avançado, está num progresso grande, né, tecnologicamente falando. Mas, e o progresso moral não está no mesmo nível do progresso tecnológico. Mas ele vai chegando. O progresso tecnológico vem primeiro, e a consequência dele, através de erros e acertos, é o progresso moral, e o ideal que os dois fiquem no mesmo nível, né? Pode passar, Rafinha. Ele demora mesmo para virar a página, mas tudo bem. Então, aqui eu fiz algumas observações baseadas nas respostas dos espíritos para Allan Kardec sobre o progresso. Então, vamos lá. O progresso intelectual conduz ao progresso moral. Então, foi aquilo que a gente falou há poucos instantes. Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher através do livre-arbítrio. Então, as sociedades progridem intelectualmente, e esse aprendizado, essa tecnologia, ela vai fazendo o homem compreender o bem e o mal. Eu pus aqui o exemplo da bomba atômica, porque foi um avanço o homem descobrir o poder do átomo, mas teve uma finalidade, nesse caso, destruidora. Isso fez um mal, né? Tá entendido que foi um mal, matou muita gente morreu em decorrência dessa bomba. E então aí o homem pode escolher: eu vou querer prosseguir usando essa tecnologia para destruir os meus irmãos? Ele tem o livre-arbítrio. Vai ter gente que vai falar assim, sim, né? Tudo bem, isso é uma meta, a gente atinge alguma meta, né? E tem outros que vão falar, não está errado, nós não podemos usar esse progresso para ferir nossos irmãos. Então, o ser humano começa a ganhar consciência do que ele pode ou não pode fazer com o conhecimento que ele tem, né? O progresso é uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Mas um dia as leis dos homens estarão em conformidade com a lei divina. Porque é o seguinte, as sociedades, né, nossa sociedade humana cria leis humanas, né, vai criando de acordo com o progresso, a sua elevação de consciência, e vão sendo criadas leis. Tem algumas leis que não são assim tão humanas, né, tão humanitárias, são leis mais restritivas, mais punitivas, mas de qualquer forma, o progresso, o progresso moral, ele vai se fazendo, né, ele vai seguindo o progresso
intelectual, e as leis vão... Ô, Rafinha, sumiu aqui. Vocês estão me escutando? Tá tudo em ordem? Só um minutinho, Dora, que deu um probleminha técnico aqui. Não, só para saber se tá tudo... Enquanto isso eu vou falando. Não, é só um probleminha técnico que a gente está resolvendo. Tá. E as leis, as leis humanas vão se modificando conforme o progresso moral vai subindo, né? Vai progredindo. Aí vai chegar um dia em que todas as leis humanas e as leis divinas estarão no mesmo patamar. Vai demorar um pouquinho? Vai, mas essa é a tendência que a gente tem, e a gente espera que a humanidade restabeleça um progresso moral. Deu certo? Vamos lá. Pronto. Voltou. Há o progresso regular e lento, que resulta das forças das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, a gente já viu que o progresso, ele resulta, a humanidade vai progredir pela força das coisas. Mas tem hora que aquilo empaca, fica naquela, não anda. Então, sempre vem algum evento, e geralmente eventos fortes, para que a gente acorde, para que a humanidade acorde e perceba que não está progredindo, está em passos lentos. Então, eu pus aqui o coronavírus, né? Se você voltar um pouquinho, Rafinha, eu pus o coronavírus porque né, as pragas, eles falam das catástrofes e das pragas, são as coisas que nos acordam, e a gente acorda pelo sofrimento, né? Infelizmente, a gente demora, a gente fica ali na nossa zona de conforto, e prejudicando, às vezes, outras pessoas, prejudicando a nós mesmos, porque a gente não progride, e a gente precisa de um abalo que nos transforme, né? Então, pelo sofrimento, a gente vai dilapidando a nossa, né? A gente vai lapidando a nossa moral, né? Pode passar, Rafinha. Ô, Dorinha, desculpa, gente, porque eu não sei o que está acontecendo hoje no meu computador, ele está demorando realmente para passar. Acabou de dar esse bug aqui que a gente resolveu, mas eu peço desculpa hoje a todo mundo pela apresentação, tá mais para lá do que para cá. Mas a gente não tem pressa, a gente tá sem pressa, vamos tranquilo, ai, né? Que bom. Mas depois eu vou ver. Enquanto isso, a gente vai vendo né, os chats, a gente vai vendo se alguém tem alguma dúvida, porque são questões que a gente tem que pensar, né? A gente tem que entender bem, a gente vai na calma, né? Não tem pressa, não, Rafinha, com fica certeza. tranquila. Obrigada e desculpa, viu, gente? Então, vamos continuar as explicações, né? As revoluções sociais e morais se infiltram pouco a pouco. De repente, estouram e fazem ruir o velho, através de desordem e confusão momentâneas, que atingem o homem nos seus interesses materiais, que é o orgulho e o egoísmo, que são os entraves para o progresso. Essas revoluções, elas acontecem. Chega uma hora que a pessoa né, a humanidade está precisando se repensar. Então, surgem as revoluções.
como surgiram várias durante todo esse tempo, todo o nosso passado. Essas revoluções, na verdade, elas nos machucam num primeiro momento, porque a gente sai de um conforto. Em muitas ocasiões, geram danos aos nossos interesses materiais. A gente perde dinheiro, a gente perde entes queridos, sempre perturba, mas sempre advém alguma coisa boa da revolução. Sempre há uma mudança de comportamentos. Quando o mal tá muito instalado, vem a revolução, derruba o que é velho, e nessa derrubada do que é velho, a gente pensa que está tudo um caos, né? A nossa vida vira de ponta cabeça, nos faz mal, a gente não gosta muito dessas mudanças, mas elas são propícias para que a gente avance um passo a mais, né? No nosso progresso moral, porque o tecnológico já está lá na frente. Aquele que eleva o seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Então, veja que interessante, aquele que eleva o seu pensamento acima da sua personalidade, ou seja, deixa o seu orgulho de lado e vê que aquilo vai servir para um propósito melhor, para um avanço moral, pelo sofrimento, mas um avanço, porque pelo sofrimento a pessoa entende muitas coisas, né? Quem às vezes fica à beira da morte, quando se recupera, quando não morre, né, fala, olha, puxa vida, agora eu vou mudar totalmente a minha vida, eu vou fazer outra coisa, repensa, né, as suas premissas, a característica da sua vida, geralmente fica mais humano, entende mais a dor do outro. Esse é o progresso que se espera. À medida que o homem compreende que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável, o progresso se realiza. Então, o que eles disseram, a felicidade, como Jesus já falou, né? O meu reino não é deste mundo. Existe felicidade infinitamente maior quando você não a tua riqueza, né? A riqueza do ouro, ou os bens materiais, existe coisa muito melhor, maior e mais durável, que o ouro a gente perde, ganha, perde, mas os tesouros morais, esses são para sempre. Então, é aí que o progresso moral se realiza. Pode passar, Rafinha, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Alguém está... Deixa eu ver aqui, temos um... Emiliana. Emiliana, boa noite. Nós já estamos um pouquinho adiantado no assunto aqui, mas tudo bem, depois você pega o comecinho no YouTube, tá? Vamos lá. Aqui eu nem pus a questão, porque só a resposta já fala sobre a questão, porque a questão é bem grande, a questão 788. Ele explica o seguinte: os povos não vivem senão a vida do corpo. Aqueles cuja grandeza
não está fundada, senão na força e na extensão, nascem, crescem e morrem. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. Aqueles que se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e serão a luz dos outros povos. E a gente vê mesmo na história civilizações grandiosas que expandiram através da guerra, da escravidão, nascem, crescem, né, prosperam utilizando a força e morrem, declinam. A gente pode até pensar, eles até pensaram que fossem ficar poderosos para sempre, porque não é do dia para a noite que morrem, mas aquilo vai, é um germe, o germe da violência, do não amor dentro de uma sociedade vai contaminando, vai corroendo por dentro, e aquela civilização morre. Isso, nós já temos diversos exemplos ao longo de toda a nossa história sobre isso. Mas existem depois os povos que sobrevêm a eles, que têm um pouco mais de amor, já não mata tanto, já não escraviza. E assim vão se harmonizando com as leis divinas, que é a lei do amor, a lei da compreensão, a lei da cooperação, como eu pus as mãozinhas se dando assim, né? É isso que vai fazer a eternidade de um povo, e esses povos que conseguem fazer essa transição da violência para a humanidade, para a amorosidade, ajudam os outros que ainda estão em fases iniciais, em fases anteriores, né, em fases de violência. Questão 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Isso é uma pergunta que o Kardec fez, e a resposta dos nossos irmãos. Não em uma só nação, isso é impossível, pois existe diversidade de climas e necessidades diferentes. Porém, a caridade não conhece diferença de latitudes e não faz distinção do homem pela cor. Quando for aplicada a lei da caridade, todos os povos viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho e nem viver às suas custas. Olha que interessante. Nem viver às suas custas. Bom, em primeiro lugar, as ideias né, ele responde a uma ideia que a gente às vezes tem, que vai ser uma grande nação, um só comandante, né, uma globalização muito intensa, mas ele diz que não é possível, e ele tem razão. Existe diversas, né, diferenças de clima, como é que necessidade, derivado desse clima, criam-se necessidades, tem povos que vivem no frio, então não é igual para todo mundo, mas a caridade e a solidariedade, aí não precisa ter fronteira para impedir, né, que a caridade se proceda. Um povo passando por dificuldade pode ser ajudado por outro que é mais rico. Já temos isso em grande parte, né? Os povos da África sendo ajudados pelos povos desenvolvidos, mas ainda é em muito baixa escala, ainda se explora muito a pobreza, ainda tem um caminho a ser perseguido nesse sentido. E também, as pessoas também não, elas têm que mudar seus projetos de vida, porque elas não podem viver eternamente à custa dos outros. Aí não existe justiça,
se ela, né, eternamente, o outro irmão tem que ajudar aquele outro. Então, tem que se arranjar mecanismos que aquele irmão que necessita, ele sobreviva por ele mesmo. Você ajuda, né, e depois ele toma as rédeas da vida dele, com a educação, né, com vontade de trabalhar, com vontade de progredir, que ele se vire sozinho, né? Espera um pouquinho, Rafinha, volta. Deixa eu só mostrar as religiões ali. Eu vou até ler, porque ali está para eu ler um trechinho aqui do livro que eu falei, não vou pôr, porque eu vou ler. É mais interessante, né? Enquanto ela volta o slide, eu vou ler esse trechinho. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam, pouco a pouco, e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem, entre eles, homens de gênio, que dão um impulso. Depois, homens com autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. É por isso que a gente sempre fala da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente. E seja assim, a nação transformada será mais feliz neste mundo como no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade é relativa? A justiça divina não consagraria uma tal injustiça. Pela pluralidade das existências que nós já estudamos também, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está deserdado do progresso. Aqueles que viveram no tempo da barbárie, podendo retornar ao tempo da civilização, no mesmo povo ou em um outro, resulta que todos aproveitam a marcha ascendente. É bem interessante essa parte, porque o que ele diz aqui, que numa sociedade, o indivíduo se aperfeiçoa individualmente. E ele entendendo as leis e se aperfeiçoando, ele progride moralmente e junto com ele, outros também. E essa gama de indivíduos alavanca, vamos dizer assim, alavanca um povo, porque aí começam a fazer leis melhores, começam a ser mais solidários, e a gente viu, tem exemplos, de vez em quando vem alguns espíritos nobres, né, entre nós, que fazem com que isso avance mais rápido. Um Jesus, né, um São Francisco de Assis, um Santo Agostinho, um Gandhi, um Chico Xavier, vem e dá os exemplos para a gente ver que aquilo é possível, né? É possível agir daquela forma. Tem que se despojar do materialismo? Tem que, mas é possível. A gente só não faz porque a gente não quer. E é difícil, Então, ele explica sobre a reencarnação, que a reencarnação explica bastante, né? Por isso que a gente acredita, né?
aquela mesmo espírito que viveu no tempo, vamos supor, no Império Romano, ou em algum povo bárbaro, viking, ele está lá, viveu aquela experiência, morreu, ele vai nascer de novo e nascer de novo, até ele, né, progredir individualmente e encarnar de novo numa sociedade mais civilizada, para aprender mais coisas, e assim vai. O progresso é lento. E todas as religiões, né? As religiões, não importa, né, a religião, todas elas têm os seus conceitos, né, de divindade e de caridade, de bondade, deviam estar todas irmanadas para que o progresso moral fosse mais rápido, né? Pode virar, Rafinha. Tudo bem até aqui, pessoal? Gente, é um silêncio. Vamos lá, vamos esperar a Rafinha virar. Então, vamos prosseguir. Questão 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados, porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Daí a gente conclui que a civilização tem até os povos civilizados têm fases, maiores ou menores, no sentido de progresso moral. A fase 1 é onde ainda o mal predomina, a caridade não se desenvolve, depois sofrimento, alguma sacudida do destino sobre nós, a gente sofre, avança um pouco mais, desenvolvendo sempre a moral, porque o tecnológico já está na frente, mas o moral tem que seguir bem de perto, o tecnológico, para o povo não cair muito no sofrimento muito intenso, né? Os homens, aí são observações agora, que os espíritos fizeram. Os homens necessitam das leis humanas, até se aprimorarem. Elas são mais estáveis conforme se aproximam da verdadeira justiça. Então, que as leis humanas, como a gente falou agora há pouco, que as leis humanas têm que existir, elas têm que ser feitas, elas têm que existir, elas têm que ser seguidas, mas elas precisam também se aprimorar, conforme a gente vai se aprimorando no progresso moral. A lei natural é imutável, então ela tem uma eternidade que ela não muda, e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Então, as sociedades fazem as leis de acordo com os seus conceitos, os seus comportamentos, e elas podem ser modificadas. Nós temos muitas leis que antigamente eram seguidas à risca, mas depois caem em desuso, o comportamento muda, e se o comportamento muda pela moral,
essa lei vai mudar para melhor, para uma coisa mais justa. Quando os homens privilegiarem mais a educação e a caridade, não haverá necessidade de leis severas e de punição. A educação é fundamental para que os povos desenvolvam a moral. Quando a educação funciona, a gente já não vê tanta pobreza, já não vê tanto crime. Se a gente não vê tanto crime, não precisam de leis, de punições mais severas, e assim vai caminhando. O reconhecimento que existem vidas futuras destrói o materialismo. Então, um dos entendimentos que o Espiritismo, na verdade, nos traz, que é a gente ter a certeza que existem vidas futuras, essa certeza, em primeiro lugar, nos faz pensar que o acúmulo de riqueza, ou você só se interessar pelos bens materiais, fica um pouco fora de propósito. A gente sabe que a gente vai morrer, não leva nada, e se a gente morrer e vai para uma nova vida, o que a gente vai carregando, né? Se a gente não pode carregar os bens materiais, alguma coisa a gente carrega a nossa história, o nosso comportamento, o que a gente fez, né? Como a gente agiu, se a gente machucou alguém, se a gente maltratou alguém. Então a gente pensa, né? Você não vai matar alguém sabendo que depois você vai ter que pagar por esse crime, né? Pode não pagar nessa vida, mas tem uma outra, então você vai carregar aquilo com você. Então, é um entendimento que a gente fica menos agoniado, né, com os problemas que acontecem na nossa vida aqui atual. Pode virar, Rafinha? É um assunto extenso e a gente precisa meditar bastante sobre isso, para a gente aplicar na nossa própria vida. Esses entendimentos, né, de como o progresso se processa. Às vezes a gente acha que é só o progresso tecnológico que interessa, que um povo, através do progresso tecnológico, ele já vai ser top, mas não é bem assim, né? Porque senão a gente teria sociedades felicíssimas, mas não é o que acontece. Vamos entrar agora na lei da igualdade. Nós terminamos a lei do progresso. Espero que eu tenha conseguido passar o que o livro nos dita. E a gente vai entrar na lei da igualdade. Aqui eu fiz algumas observações, também fazendo um resumo do livro. É uma lei natural, é uma lei imutável, como todas as leis naturais. Então, vamos lá. Todos os homens são iguais diante de Deus. Engraçado, isso a gente sabe, nossa, somos todos iguais, mas, de repente, a gente se comporta como se algum outro irmão não fosse igual, não tivesse os mesmos direitos que a gente, e a gente esquece essa lei. Outra observação. A diferença entre os homens resulta no grau de sua experiência e de sua vontade, mas todos são úteis, pois o que um não faz, o outro faz. Ah, que bacana, eu achei isso muito legal, porque, então a gente, como já foi falado, a gente tem diversos níveis
né, a gente, de experiências, né, o homem tem cada um tem a sua experiência, a sua trajetória, os seus conhecimentos de vida, e, e, e todos são úteis perante o universo, perante o Criador. Todos estão fazendo a função que eles têm que fazer. Eles estão movimentando energias que são necessárias para o funcionamento do universo. Por isso que a gente tem que considerar tudo como útil, até as coisas ruins, as pessoas que nos fazem mal, elas têm uma utilidade, porque elas movimentam energias dentro da gente que a gente vai acabando tendo que assimilar e transformar. Então, o universo todo tem a sua utilidade, nada está fora do lugar. Outra observação. Um espírito não retrocede em suas faculdades. Ele muitas vezes escolhe com que aptidões encarnará. Isso nós já falamos em outras lições, em outros capítulos. Quando a sua experiência de vida, de todas as encarnações, ela está lá. Você chegou a um comportamento devido a todo aquele processo que você passou. E você não retrocede. Você pode, em alguma encarnação, você pode bloquear aquela experiência para desenvolver um outro tipo de experiência. E muitas vezes eles falam, né, eles que falam, os espíritos, a gente escolhe de que jeito, com que aptidões a gente vai encarnar para a gente poder desenvolver tal tipo de qualidade que a gente não tinha, né, tal tipo de sentimento, tal tipo de comportamento que a gente não tinha. Isso é muito interessante. Dizem eles que a maioria pode escolher, tem os que não podem, mas a maioria escolhe como encarnará. Outra observação. A desigualdade das condições sociais é obra do homem, não de Deus. Então, o que a gente vê, né, em todo esse planeta, sociedades muito mais primitivas, muito mais pobres, com condições péssimas de higiene, e outras, né, com mais riquezas, com mais progresso. Isso não é obra de Deus, isso é obra do homem, que com a sua trajetória fez aquele meio daquele jeito, né? A origem das riquezas, se é boa ou má, e sua utilização, é isso que Deus julga. Aqui ele quis dizer o seguinte, que os homens ricos, as riquezas que tem uma nação, ela só é proveitosa quando quando ela é útil para todos. E é isso que Deus julga. A riqueza em si não é boa nem má. É a utilização dessa riqueza, a forma de obtenção dessa riqueza também, é que vai ser julgada aos olhos de Deus. A gente fala aos olhos de Deus, como isso vai se encaixar na dinâmica do universo. Se você está sendo útil ao todo, se você está ajudando o todo, é uma coisa boa. Se você não está, não é. E aquilo as consequências vão vir de acordo com os comportamentos.
E aí a gente tem outras questões que a gente sempre fala, mas por que não pode dividir todas as riquezas com todo mundo, né? Não pode repartir, uns estão ricos, outros estão pobres. Olha o que eles falam aqui. A igualdade das riquezas não é possível em virtude da diversidade das faculdades e dos caracteres. Então, vamos supor que você pegue R$100 que está com uma pessoa e divida por 10 pessoas. Aqueles R$10 para cada pessoa vai se produzir de uma forma. Tem uns que vão perder porque não sabem como ganhar, tem outros que vão multiplicar, e vai ter a desigualdade novamente. Porque existe essa diversidade de faculdades, um é mais voltado, né, para guardar, outro para gastar, a diversidade é muito grande, então essa igualdade proposta, né, por algumas linhas de pensamento, ela, via de regra, não funciona. O verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade, e não em trabalhos que não se sentem nenhum gosto. Então, mais uma coisa para a gente aprender. O nosso bem-estar, que é o que nos leva ao nosso progresso moral, que nos deixa melhor, que nos faz ajudar a ser mais caridosos, a gente tem que fazer um bom uso do nosso tempo de acordo com o que a gente gosta de fazer. Se a gente está fazendo alguma coisa que não gosta, a nossa energia, a gente não fica produtivo, a gente não fica amoroso, a gente não fica bondoso. Então, eles falam que a gente tem que ocupar o nosso tempo com o que a gente gosta de fazer, porque as nossas habilidades, elas são esperadas pelo universo. A gente tem que agir de acordo com as aptidões que a gente tem, porque é isso que vai fazer que o universo progrida, a sociedade progrida e, portanto, o universo progrida, e a gente, se fizer aquilo que veio para fazer, a gente vai ser muito mais feliz e muito mais amoroso e muito mais caridoso, né? É isso que eles falam. Rafinha, pode passar. Alguém tem alguma dúvida até agora da lei da igualdade? É interessante, é muito útil a gente estudar esse tipo de coisa, saber o que eles falaram, porque a igualdade é uma das peças fundamentais para que o nosso progresso moral se faça, né? Então, vamos continuar, e é o último slide, esse aqui, e a gente vai, já estamos quase finalizando. Oi, falando faz 1 hora. Deixa eu até tomar um golinho de água. Então, vamos continuar. A riqueza ou a miséria são provas. Então, a gente já falou sobre as encarnações, que a gente escolhe como encarnar, e a gente pode até escolher a prova da riqueza. Então, fala, nossa, eu quero escolher a prova da riqueza porque... Mas tanto a prova da riqueza como a prova da miséria são ambas difíceis. A gente geralmente escolhe para a gente poder fazer um tipo de ação enquanto estiver encarnado naquela condição, para ter um aprendizado com aquilo. E a prova da riqueza, eu acredito que ela seja bem mais difícil. Não é difícil tanto, mas ela é difícil, porque você, de posse de todos os bens, que você podia passar a vida toda só no mar, de papo pro ar,
você tem que usar aquela riqueza para gerar progresso, você tem que dividir assim, você tem que ajudar aqueles que estão sob o seu comando. Geralmente as pessoas que são muito ricas, são empresários, possuem condições de empregar outras pessoas, e já pensou você com essa riqueza, você não se perder, é difícil. A miséria é difícil, mas a riqueza também é uma prova difícil. Homens e mulheres são iguais perante Deus. O sentimento que a mulher é inferior ao homem decorre da injustiça e crueldade dos homens. Ambos são diferentes na concepção, para que se realizem trabalhos diversos e complementares para a evolução e o progresso. Então, os espíritos nos alertam no sentido de que a mulher não é inferior ao homem e o homem não é superior à mulher. Ambos são diferentes na concepção. Todos podem e devem fazer as suas funções para que se complementem. O homem tem a força bruta, a mulher é mais delicada, é mais sentimental, tem mais sentimento. Não se está dizendo que não se possa fazer alguma atividade, né? A mulher alguma atividade mais bruta e o homem alguma atividade mais delicada, claro que não. Mas as funções com que os sexos se diferenciam são, né, são notórias, né? A gente tem, os corpos não são iguais. Os músculos dos homens são mais fortes, por uma série de aprendizados da humanidade, né? Desde lá da época das cavernas, que essa distinção, né, essa diferença é aproveitada para ambos os lados. Então, a inferioridade da mulher foi só uma artimanha do sexo masculino para que dominasse, né, para que se transformasse num patriarcado. E ao desencarnarmos, deixamos na Terra nossos legados de bondade ou de maldade. Então, tudo que interessa do progresso moral, ou da igualdade, ou do indivíduo, ou do nosso aperfeiçoamento, se resume nisso. Quando a gente deixa esse corpo, o que a gente deixou aqui? Qual que é o nosso legado? A gente conseguiu se aperfeiçoar? A gente conseguiu ir embora melhor do que quando a gente chegou? Mais humanos, mais solidários, mais caridosos? É isso que a gente tem que pensar. Qual é o legado moral que a gente vai deixar após desencarnar? Isso faz toda a diferença. Por isso que eu pus essa carinha, né, toda cheia de... Então, negro, japonês, branco, amarelo, de todas essas raças, de todas essas diferenças raciais, o que interessa é o legado, né, que um povo deixa, que um indivíduo deixa na sociedade. Essa é a nossa tarefa principal, tentar entender e tentar deixar o melhor legado possível, né, na nossa existência. Então, gente, nossa, acho que eu consegui acabar no horário. Falando. Então, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar o YouTube e vou abrir para as perguntas e para os comentários. Boa noite a todos que nos acompanharam, espero que tenham gostado desse vídeo.
Semana que vem tem mais. Boa noite.